Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diogo para mais uma fascinante aula de ortopedia e traumatologia. E o assunto da aula de hoje é um tema que cai bastante nas provas de residência, que são as fraturas expostas. Bora lá estudar? Sem demora, pessoal, vamos passar para os slides da aula, começando então pela definição do que é fratura exposta. A fratura exposta é aquela em que ocorre a comunicação entre o hematoma fraturário e o meio externo, através de ferimentos nos tecidos moles adjacentes. Existem algumas coisinhas ali, algumas exceções que são interessantes a gente entender, né? Então vamos imaginar que você tem uma fratura num segmento qualquer, vamos imaginar o joelho, no terço proximal da tíbia. E você tem um ferimento lá no tornozelo. Esses ferimentos, eles têm relação entre si através do trauma, mas não necessariamente essa é uma fratura exposta. Pelo ferimento do tornozelo, se não houver extravasamento de hematoma fraturário, não é considerada fratura exposta. Mas pode acontecer, né, por um desenluvamento ali do tecido, da pele, que o hematoma fraturário extravase por aquele ferimento do tornozelo. E aí você deve considerar como uma fratura exposta. Existem algumas outras exceções que mesmo quando você tem uma pele íntegra, você deve tratar como se fosse uma fratura exposta. Imagine um caso de um esmagamento intenso, de pele principalmente. Você tem uma fratura subjacente, porém a pele não está rompida. Já, se você perceber, ela está com um tom mais pálido, azulado. Ela tem um potencial grande de necrose. Então a gente chama isso de pele em risco. E aí, nesse caso, mesmo tendo a pele íntegra, você está autorizado a tratar como se fosse uma fratura exposta, tá certo? O objetivo principal do tratamento de qualquer fratura exposta, principalmente o tratamento primordial, inicial, original, é evitar a infecção, porque a fratura exposta é um evento que tem essa característica, essa complicação imediata como um carro-chefe. Então é muito importante que todas as medidas que se tomem de tratamento tenham como objetivo principal a infecção ser evitada. E, pessoal, para a gente fazer o atendimento de uma fratura exposta na prática, existem alguns passos que a gente vai seguir. O primeiro deles é fazer uma boa abordagem. E uma abordagem principalmente de anamnese, exame físico criterioso e uma boa coleta de exames de imagem. Mas, em primeiro lugar, antes de você pensar na fratura exposta, você precisa pensar na vida do paciente, né? Se aquele paciente está correndo algum risco de vida. E aí a primeira abordagem é sempre o ATLS. É um atendimento que é feito imediatamente após o acidente, né? Existe todo um sistema de atendimento pré-hospitalar, com regras específicas, mas o ATLS é fundamental para que você primeiro salve a vida do paciente, para depois se preocupar com a fratura exposta. Não é que a preocupação não deva ser imediata, junto com o atendimento pré-hospitalar. Porém, em relação à vida, a fratura exposta tem uma importância, uma relevância menor, ok? Sobre a abordagem do ponto de vista da anamnese, você vai buscar mecanismos do trauma, né? O que aconteceu com o paciente, qual foi a intensidade da energia que percorreu, né, aquele membro. E aí você vai buscar detalhes do acidente, o grau de destruição do veículo, se o paciente usava cinto de segurança, se tinha airbag, se ele foi ejetado, se teve perda sanguínea na cena, se o nível de consciência até a chegada do resgate foi mantido. Então todos esses itens, eles vão remeter ao quê? A intensidade do trauma, a intensidade do acidente que ocorreu, e aí você tem uma noção de qual foi a intensidade da energia que proporcionou aquele trauma. No segundo momento, você vai proceder ao exame físico, que é na parte do item E
do ATLS, né? Onde você vai despir o paciente e analisar todas as lesões. E nessa análise, você vai, na inspeção, buscar deformidades, presença de fragmentos ósseos, áreas de sofrimento de tecidos moles, ferimentos e áreas de pele em risco, como eu disse anteriormente, onde você tem um grande impacto e uma possibilidade de necrose da pele que poderia colocar o osso subjacente em risco, ok? Você pode também proceder a alguma palpação, onde você localizaria pontos dolorosos também. Seguindo com o exame físico, o ferimento é uma característica muito importante que deve ser bem abordada, bem relatada. E aí você vai fazer um relato da localização, do tamanho, da configuração. Tem alguns ferimentos que são longitudinais, outros são transversais, outros são irregulares, formato estrelado. A orientação dele, se ele segue o eixo do membro, se ele é transverso ao eixo do membro, se ele tem alguma associação com abrasão, escoriação, com outras lesões de pele. Às vezes, escoriações podem esconder fraturas expostas. Você vê um ferimento abrasivo e às vezes tem um pequeno orifício ali onde extravasa o hematoma fraturário. Então é muito importante ter essa avaliação bem criteriosa de qualquer ferimento que o paciente tiver. E para finalizar essa parte do exame físico, nós temos algumas armadilhas que são importantes que nós tenhamos em mente, que são as fraturas de pelve, onde você pode ter fraturas ocultas, você não percebe, principalmente fraturas expostas cujo ferimento está intravaginal ou na região dorsal, onde você não tem uma percepção, você não tem o cuidado muitas vezes de rolar o paciente para observar. Tem pacientes que têm lesões vasculares, que também é importante você ter um cuidado a mais, porque esses pacientes precisam de um tratamento mais imediato. E pacientes com lesões neurológicas, muitas vezes você tem pacientes que estão com nível de consciência baixo e aí você não consegue fazer um exame neurológico adequado. É necessário fotografar as lesões? Em algumas vezes sim, em algumas vezes não. Temos que cuidar com princípios éticos, né, principalmente, mas em algumas circunstâncias, principalmente onde os ferimentos estão muito sujos, onde contém muitos fragmentos de carenagem, grama, pedra, vidro, é válido você ter um registro, porque em caso de infecção, por mais que você tenha um cuidado adequado de debridamento, de irrigação, pode acontecer de você ter infecções. E essa fotografia é uma coisa que pode te proteger de uma certa forma juridicamente. E por fim, a gente vai colocar um exame de imagem na abordagem inicial, que é uma avaliação completa do segmento, né? Então, se é uma fratura de tíbia, você vai fazer a radiografia da perna, do joelho, do tornozelo. Se é uma suspeita de fratura de fêmur, da coxa, da bacia, do joelho e assim vai, né? Onde você tiver a dúvida, radiografe. E a radiografia também ajuda a avaliação de corpos estranhos, questão de pedra, vidro, madeira, presença de ar. Muitas vezes você consegue identificar que a fratura é exposta por alguma penetração de ar no raio-x, descolando as partes moles. Então é muito importante essa avaliação. Pessoal, e tem alguns mitos e verdades sobre as fraturas expostas que são interessantes da gente entender, porque algumas vezes cai isso em provas de residência. O primeiro mito aqui, que é interessante a gente esclarecer, é se é necessário ou se é justificável fazer uma redução da fratura ou luxação exposta na emergência, né? Você reduzir, colocar de volta no lugar, na posição anatômica. Isso não pode fazer. Por quê? Porque quando existe a fratura exposta e o osso está fora do membro do paciente e você faz a redução, aquela contaminação que ocorreu no momento do trauma, do acidente, você carrega ela para dentro do paciente. Você reduzindo, você carrega essa sujeira, essa contaminação para dentro do paciente e isso aumenta o risco de infecção. Então é algo que não se pode fazer. Você pode melhorar o alinhamento para reduzir a dor, fazer uma imobilização temporária, mas reduzir
colocar de volta o osso para dentro da perna do paciente ou da coxa do paciente, isso não pode ser feito, tá ok? E o segundo mito que eu gostaria de falar aqui nesse momento com vocês é se deve abrir o curativo até chegar ao centro cirúrgico ou não. Então, de uma forma geral, em serviços que são bem estruturados de ortopedia, você tem uma hierarquia de estagiário, de residente, R1, R2, R3 e o chefe do serviço que está de plantão. E muitas vezes, cada profissional desse faz uma abordagem ao paciente e observa o curativo, vê o ferimento. E isso não é necessário. O ideal é que só uma vez seja aberto, que seja aí descrita a lesão, e quem tiver mais habilitado para fazer essa descrição é a pessoa mais adequada para olhar o curativo. Então, o ideal realmente é que você evite ao máximo ficar abrindo e fechando o curativo para verificar qual é a ferida que o paciente tem. Agora, se tem uma coisa que é extremamente perguntada em provas de residência, é a classificação de Gustilo e Anderson. Essa classificação ela está fazendo quase 50 anos, ela foi descrita pela primeira vez em 1976 e é a classificação que nós utilizamos até hoje. A gente tem que fazer uma estátua desses dois profissionais porque eles criaram algo incrivelmente bom, né? E que pode ser usado até hoje, 50 anos depois. Falando então da classificação de Gustilo e Anderson, ela é dividida em 3 graus. Então, quais são? O grau 1 é, conforme o tamanho, ferimentos menores do que 1 centímetro. Nós também chamamos o grau 1 de feridas puntiformes. De uma forma geral, você tem o osso extravasando o tecido e voltando para sua posição original. Então, você tem um momento de força onde há um ponto onde o osso força a pele para romper e volta. Geralmente, as fraturas grau 1 são assim, de dentro para fora. E aí, você tem um grau de contaminação baixo. Por quê? Porque você não está vindo de fora o impacto, o ferimento. Então, você tem um momento onde você inclina o osso, ele perfura a pele e volta. Então, o grau de contaminação é muito baixo. O grau 2 já são feridas maiores, que ficam entre 1 e 10 centímetros. E o grau de contaminação é moderado. Geralmente são ferimentos, né, fraturas de fora para dentro. Então, algo que promoveu o impacto, você tem a fratura e o hematoma fraturário é mais contaminado do que no grau 1. E o grau 3, ele se subdivide em 3 outros tipos, sendo que o 3A são feridas acima de 10 centímetros, onde é possível fazer uma boa cobertura de pele. Então você tem a fratura exposta, fez todo o tratamento e é possível depois cobrir todo o osso com a pele, a própria pele do paciente. O grau 3B, você tem uma ferida acima de 10 centímetros, onde você não consegue fechar, cobrir o osso com a própria pele do paciente. E no grau 3C, você tem feridas acima de 10 centímetros com lesão arterial associada que necessita de reparo. Não é qualquer lesão arterial que você vai enquadrar como 3C, são aquelas que necessitam de reparo. Como toda classificação tem algumas exceções, por exemplo, ferimentos de fratura exposta em ambientes rurais, terra, chiqueiro, ambientes altamente contaminados, né? Caiu numa caçamba de lixo, por exemplo. Então você tem uma classificação de 3A independentemente do tamanho da ferida, porque o grau de contaminação é alto. Ou feridas por arma de fogo, que mesmo que são ferimentos, na maioria das vezes, puntiformes, né, menores do que 1 centímetro, pela energia, né, pela onda de choque que você tem, você vai já enquadrar também como fraturas do tipo 3A. Então percebam que a divisão da classificação ela não tem muito a ver com o tamanho da ferida. Tem a ver com o potencial de contaminação e o potencial de infecção que essa classificação tem. Então, mesmo feridas puntiformes, no caso de uma fratura por arma de fogo,
Já pelo potencial que ela tem de desenvolver uma infecção, ela já é enquadrada como 3A. Então, o grau de contaminação ele é mais relevante na diferenciação do grau, na classificação de Gustilo-Anderson, do que o tamanho da lesão. Mas é claro que o tamanho da lesão também importa, porque, de uma certa forma, vai dar a medida de intensidade de energia que percorreu o membro do paciente. Vamos ver alguns exemplos, pessoal. Esse primeiro exemplo aqui é uma fratura do tipo 1. Então, vocês percebem bem ali no centro da imagem, da fotografia, que tem uma gotícula de sangue. O hematoma fraturário tem uma característica interessante. Se você pegar essa gotinha de sangue, passar na luva e observar, esfregando os dedos, você vai perceber que tem gotículas de gordura. Então essa é uma característica do hematoma fraturário, porque na medular óssea, de onde ele vem, nós temos gotículas, temos gordura, e aí você percebe essas gotículas de gordura no sangue. Já no grau 2, você vai ter já uma ferida maior, com potencial de contaminação maior, e é um grau intermediário, né? Não tem muitas particularidades aqui para eu falar para vocês. O que importa mesmo é o grau 3, e nesse caso é um grau 3A, percebam que é uma ferida extensa, acima de 10 centímetros, compromete praticamente metade do segmento da perna, mas nesse caso foi possível cobrir totalmente o osso exposto com a própria pele do paciente, isso que caracteriza essa classificação como 3A. Já no grau 3B, você tem uma ferida tão extensa, né, com perda de substância, muitas vezes de pele, e o edema, né, o grau de contaminação também está tão intenso que você prefere até não fechar, não cobrir totalmente, porque aumentaria o risco de infecção. Então, a pele, não cobrindo totalmente o osso, você evita fazer um fechamento completo. Isso caracteriza, então, por um grau 3B. E no grau 3C, você tem lesões arteriais que necessitam de reparo. Muitas vezes, não havendo tempo hábil para você fazer esse reparo, o membro pode ficar inviável, ou, em algumas situações, a intensidade do trauma, né, o esmagamento que teve naquele membro é tão intenso que há indicação, em algumas circunstâncias, de amputação imediata. E já prevendo uma dessas articulações entre a classificação e a prática, um esquema que a gente precisa conhecer bem é o esquema de antibiótico profilaxia, que é dado de acordo com a classificação de Gustilo-Anderson. Então, nos graus 1 e 2, você vai promover a utilização de uma cefalosporina de primeira geração. Pode ser a cefalotina ou a cefazolina, que no slide eu dei o exemplo da cefazolina, cuja dosagem é 1 grama EV de 8 em 8 horas. No grau 2, eventualmente, você pode ter alguma controvérsia, alguma discordância de autor para autor. Alguns colocam que a cefazolina deve ser 2 gramas, outros já incluem os aminoglicosídeos nessa classificação, mas a maioria dos livros traz como a necessidade de uma cefalosporina de primeira geração. Já no grau 3, é obrigatória a associação entre cefalosporina de primeira geração e o aminoglicosídeo. Nesse caso, o exemplo que eu dei foi da gentamicina, 240 mg EV uma vez ao dia. E nos casos de lesões em ambientes rurais, onde você tem algum risco de bactérias anaeróbias, a associação com metronidazol é fundamental. Eu queria passar para vocês, pessoal, mais alguns mitos e verdades de caráter informativo aqui, que são interessantes, porque algumas vezes pode cair também em prova de residência. Eu acho bacana a gente pontuar essas situações que ocorrem. E esses mitos e verdades, os próximos aqui que eu vou mencionar para vocês, é com relação ao prognóstico de infecção, né? O que realmente causa infecção num paciente com fratura exposta. A intensidade do trauma é um fator muito importante, então quanto mais alta a energia, maior o risco de infecção, porque você tem mais lesão de partes moles, teoricamente o teu organismo tem menos defesas. Então a intensidade do trauma, se não fosse assim, não existiria a classificação de Gustilo-Anderson também, determinando qual é o prognóstico, certo? O grau de desvitalização dos tecidos,
Se o paciente tem comorbidades, um diabetes, utilização de algumas medicações, né, com corticoides, abuso de tabaco, de álcool, etc. A quantidade de corpos estranhos na ferida é algo bastante relevante, né? Então, quanto mais sujeira tiver, mais grama, mais pedra, mais terra, mais plástico, carenagem que for, maior o risco de infecção. E qual que é o tempo ideal para o tratamento, né? Qual que é a necessidade de antibiótico? Então, o que é importante pontuar? Que se trate o paciente, quando possível, antes de 6 horas de evolução do acidente. Por quê? Porque, segundo estudos, né, uma bactéria que tiver com potencial de contaminação, ela leva 6 horas para atingir uma quantidade dela que promoveria a infecção apesar do uso do antibiótico, do debridamento, etc. Então, quanto mais cedo, mais precoce você tiver o atendimento ao paciente, o debridamento, melhor é, obviamente. Porém, nem sempre isso é possível. Vamos imaginar uma situação assim onde a pessoa tem uma fratura exposta, um capotamento de carro, onde ele cai de um barranco de madrugada que ninguém percebeu, os outros carros passaram e não viram, e aí o paciente fica preso, demora algum tempo para ser encontrado e é trazido com 10 horas, 12 horas de evolução. Você vai tratar o paciente da mesma forma, mas aí o grau de contaminação você já sabe que tem um potencial maior de desenvolver infecção. Então você tem um cuidado extra, mas o tempo ideal é antes de 6 horas. Mas não é imperativo você operar antes de 6 horas. Sobre cultura imediata. É possível fazer? É necessário fazer? Então você pegar um swab da fratura exposta e coletar o material para mandar para a cultura. Então isso é um mito que muitas vezes alguns indicam fazer, mas não é necessário e não é importante fazer. Por quê? Porque muitas vezes a bactéria que cresce dessa cultura, ela não é necessariamente a bactéria que faz a infecção, tá? Então não há necessidade de você coletar a cultura imediata, porque muitas vezes ela pode até promover um engano, pode até prejudicar o paciente na hora de fazer o tratamento. E o uso de antibiótico profilático. Qual que é o antibiótico? Nós já vimos, de acordo com o esquema da classificação de Gustilo-Anderson. E o tempo. O tempo também é algo bem controverso, né? Tem alguns autores que dizem que 2 dias, 3 dias, outros falam 5 dias, outros deixam mais tempo, né? Com relação à profilaxia, eu acredito que, um ponto de vista assim, meu, experiencial, é que até 5 dias seria o adequado. Mais que 5 dias, não havendo infecção, encerra o antibiótico. Em alguns outros serviços, 2 dias, 3 dias, tem outros que vão levar mais tempo, né? Mas coloca aí entre 3 a 5 dias como um tempo ideal, né? E o que é mais importante do ponto de vista da infecção? É o debridamento ou o antibiótico adequado? Os dois são importantes, inegavelmente, mas o debridamento é o fator mais importante para combater a infecção. Então, você fazer curativos sequenciais, sempre removendo tecidos desvitalizados, fazendo uma nova irrigação abundante, isso ajuda muito a reduzir o risco de infecção. Já preventivamente, não necessariamente você precisa ter a infecção debelada para fazer um debridamento. Você pode se antecipar e remover todos os tecidos desvitalizados. E algo muito importante que eu não havia mencionado até aqui, mas que faz parte da abordagem inicial, lá quando você já está fazendo a prescrição do antibiótico, é conferir a vacinação, a profilaxia do tétano desse paciente, né? Então, muitas vezes você tem que promover uma nova vacinação ou uma sorologia para você poder impedir que haja esse risco também de desenvolvimento do tétano, tá certo? E pessoal, entrando na reta final da nossa aula, vamos falar um pouco do tratamento. E esse tratamento ele consiste de 4 pontos muito importantes. O primeiro deles é o debridamento, o segundo é a irrigação,
terceiro é a estabilização da fratura e o quarto é o fechamento da ferida. Vamos falar de cada item desse em particular. Com relação ao debridamento, você deve estender o ferimento com cuidado. Então, você tem uma fratura puntiforme, você deve fazer uma extensão proximal e distal desse ferimento para poder fazer a limpeza. Essa extensão não pode ser mais danosa do que a própria fratura. Então, você deve evitar desperostizar mais, desvascularizar mais, agredir mais as partes moles para que o suprimento sanguíneo seja preservado ao máximo. A extensão deve ser feita com certo cuidado, com parcimônia. Existem alguns tecidos que podem ser removidos com uma certa preocupação e outros com menos preocupação, vamos colocar assim. Todos os tecidos são importantes, obviamente, mas tem alguns tecidos que você pode remover com mais facilidade e outros com menos, né? O potencial deles de recuperação é menor e de outros é maior. Então, no caso da pele, você pode tirar ou não? Pode tirar, não tem tanto problema assim, porque ela se refaz, você tem enxerto, tem retalho, mas não deve ser feito assim com muita volúpia. Músculo, pode remover? Pode remover com mais facilidade. Fáscia, pode remover? Pode remover sem nenhum problema. Tendão, pode remover? Não pode remover. Não pode remover o tendão, a não ser que ele esteja plenamente infeccionado. Então, o tendão é um tecido muito nobre, a gente não tem reposição para ele. Então, eu acredito que se puderem não remover, melhor. O osso pode remover? Pode remover. Hoje tem técnicas de enxerto, de transporte ósseo que podem suprir a falta de segmentos desvascularizados, infectados de osso. Então, pele, músculo, fáscia, tendão, osso. O que é melhor preservar? Tendão e pele, tentar preservar ao máximo. Músculo, fáscia e osso, pode tirar. Existe uma máximazinha que em inglês a gente chama de when in doubt, take it out. Que quer dizer o quê? Quando você está na dúvida, tira. Então, se você vê que o tecido está desvitalizado, tem um potencial de infecção grande, remova. E a regra dos 4 Cs, principalmente para a musculatura, você vai observar a cor, tem que ser aquele vermelhinho clássico, né? Bem vivo. Às vezes a consistência, se está friável, que a gente chama, né? Ele está esfacelando, você remove. Se ele está já fofinho, com uma consistência mais firme, você mantém. Se tem contratilidade, muitas vezes a gente utiliza um cautério, dá uma queimadinha no músculo ali para ver se ele contrai, isso é um sinal de viabilidade. E a capacidade de sangrar também, da mesma forma, você pode fazer um pequeno ferimento com um bisturi ali para ver se ele está sangrando. Se estiver sangrando, ele está viável, mantenha. E o debridamento, é importante também revisá-lo com 24, 48, 72 horas. Por quê? Porque a evolução da fratura exposta, você pode ter nessa evolução novos tecidos desvitalizados que precisam ser removidos. Então é interessantíssimo a gente fazer um second look, um third look, que seriam avaliações sequenciais pós-trauma para que você tenha a capacidade de remover esses tecidos desvitalizados e evitar dessa forma a infecção. Com relação à irrigação, também tem alguns pequenos detalhes, né? Se você faz ela de forma pulsátil ou gravitacional. No passado foram desenvolvidas algumas pistolas, né, com uma espécie de ponta de mangueira ali onde você espirrava o soro ou a água sobre o ferimento. E hoje já se comprovou que isso pode traumatizar mais o tecido e prejudicar, né, a viabilidade das partes moles. Então se prefere fazer uma irrigação gravitacional. Você joga o soro vai caindo e aí ele vai limpando o ferimento. Antibiótico, soro ou iodo? Então, soro com antibiótico, só o soro ou soro com iodo? Sobre isso, o ideal sempre é soro fisiológico puro. Não é necessário o antibiótico com soro, não faz diferença. Tem vários trabalhos que dizem que não aumenta a capacidade do organismo de resistir à infecção quando ela ocorre.
E o iodo, ele tem um agravante, porque ele é agressivo para os tecidos moles, para a musculatura, para o tendão. Então você deve evitar lavar com o iodo. É claro que você, no calor ali do atendimento, pode escapar um pouco do iodo, isso não é problema. Mas entre esses 3 métodos, o ideal seria sempre fazer uma lavagem com soro fisiológico puro. Volume ou tempo? Qual que é a indicação? Alguns autores dizem, você tem que lavar por 10 minutos, por 15 minutos, por meia hora. Outros falam, não, você tem que usar 6 litros de soro, 9 litros de soro, 10 litros de soro. Então o ideal é usar o volume. Então, numa fratura como a perna, diáfise da perna, da tíbia, você vai lavar em média entre 6 a 9 litros, né, com 9 litros de soro fisiológico. Fratura de fêmur é a mesma coisa. Agora cabe um bom senso, né? Você vai ter uma fratura de ponta de dedo, falange distal de um dedo qualquer da mão. Você não precisa lavar com 9 litros de soro. Vai lavar lá com 250 ml, 500 ml, já é o suficiente para você ter uma boa irrigação. Com relação à fixação e à estabilização óssea, isso só traz vantagem para o paciente, por quê? Porque melhora a vascularização, diminui o espaço morto, diminui a dor, você estabiliza o osso. E essa estabilização, ela em geral é temporária e ela pode ser feita com gesso, com talas de gesso, com tração e principalmente, por isso que está em vermelho ali no slide, o fixador externo. O fixador externo é o maior aliado cirúrgico estabilizador das fraturas nas fraturas expostas. É condição quase que obrigatória para você fazer uma estabilização na fratura exposta, um fixador externo. Até para você poder diminuir o contato metálico com o osso, fazendo com que tenha o menor risco de infecção. Se você promove uma fixação imediata com uma placa, com uma haste, você já coloca, né, em risco o paciente, porque o contato metálico com o osso aumenta e potencialmente, havendo uma infecção, você pode fazer um agravamento do quadro do paciente. É possível fazer fixações internas imediatas? Teoricamente, sim, nos graus 1, 2 e 3A. Acima de 3A, nunca. 3A para baixo, pode até fazer, não está errado, mas do ponto de vista experiencial, eu acredito que a melhor conduta, independentemente do grau, seria fixador externo, observar 24 a 48 horas, depois proceder com o tratamento definitivo. E por último, o fechamento da ferida. Deve fechar imediatamente ou não? Existem alguns autores que dizem que você fazer um fechamento hermético da ferida poderia conter a contaminação lá e promover a infecção com mais facilidade. Então, realmente, fechamento hermético a gente evita, mas é possível você fechar e cobrir todo o osso imediatamente até o grau 3A. 3B já não é possível fazer o fechamento e o 3C também é necessário você evitar. Mas até o 3A você pode promover um fechamento imediato. E quando que é a melhor hora de atrasar o fechamento? De você deixar a ferida parcialmente fechada ou eventualmente até mesmo aberta, né? Totalmente aberta. Quando o debridamento é feito acima de 12 horas depois do ocorrido, do acidente. Quando você introduzir um antibiótico depois de 12 horas do acidente. Quando existe um alto risco de contaminação por anaeróbios, no caso de fraturas em ambientes muito contaminados, rurais, né, com terra. Quando há uma lesão neurovascular substancial, principalmente devido ao risco de síndrome compartimental também. E quando o fechamento está muito tensionado, quando você percebe que aproximando a pele pelo grau de edema ou pela falta da pele, você não consegue fechar sem ter uma tensão extrema. Então é ideal você deixar com menos tensão, fechar o que é possível fechar ou deixar para fechar em segunda intenção. Para finalizar, pessoal, deixei um resumo aqui para vocês, um passo a passo, o que é importante fazer
de forma metódica no tratamento, na abordagem das fraturas expostas. Vamos lá? Então, frente a uma fratura exposta, a primeira medida é o ATLS, fazer aquela avaliação do A, do B, do C, salvar a vida do paciente. E lá no E, você vai fazer a exposição e vai localizar as possíveis lesões, as possíveis fraturas expostas. Vai coletar uma história adequada com todos os detalhes que levam ao mecanismo do trauma, para entender qual é a intensidade da energia que percorreu aquele segmento, o que proporcionou o trauma ortopédico. O exame físico, você vai olhar todas as questões de alinhamento e descrever com clareza e detalhes o ferimento, vai inspecionar o ferimento, vai anotar, né, as características dele e promover curativos estéreis apenas com soro, lembre. E é necessário que seja visualizado apenas uma vez. Então, a pessoa mais graduada para fazer a classificação é a que vai olhar os curativos. Entendeu que é uma fratura exposta, fez a radiografia e observou, né, que tem uma fratura exposta, já entra com o antibiótico e promove a profilaxia do tétano. E a partir do ferimento, a partir do grau de contaminação, de todo o contexto de energia que foi, que proporcionou a fratura, você vai fazer a classificação de Gustilo-Anderson, graduando em grau 1, 2, 3A, 3B, 3C, etc. Aqui, a parte hospitalar do atendimento, que é com o ortopedista, vai levar para o centro cirúrgico para quê? Para fazer um debridamento dos tecidos desvitalizados, ampliando a ferida. Depois vai promover uma irrigação abundante com soro fisiológico, sempre de maneira gravitacional. A estabilização óssea, prioritariamente com fixador externo, e vai promover ou não o fechamento da ferida conforme o grau de contaminação, o grau de tensão e a possibilidade de cobertura. Com 24 a 48 horas, reavaliações sequenciais e, não havendo infecção em 24, 48, 72 horas, o tempo que for necessário fazer essa análise, promover a conduta definitiva, que seria a fixação com um método definitivo, e tirando o fixador externo, e a cobertura final da pele, pode ser aproximando a própria pele do paciente ou cobertura com retalhos, com enxertos, etc. Pessoal, com esse slide eu me despeço de vocês, vejo vocês na aula presencial e até a próxima.